Olá, sétimo ano! Nas últimas aulas, nós estudamos um pouco mais sobre a classificação dos seres vivos. Vimos que eles estão organizados em 5 grandes grupos, os chamados os reinos, né? São eles o reino animal, plantae, protista, monera e fungi. Vimos também que, além dos reinos, os seres vivos são classificados em categorias mais específicas, que são essas que estão aqui na imagem do lado: o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Essas classificações, elas acontecem para que os seres vivos fiquem mais organizados. E dessa maneira, como eles vão estar mais organizados, é muito mais fácil de estudá-los, não é mesmo? Mas será que você sabe de quem é essa foto que está aparecendo aí no slide? Tenho certeza que sim, não é mesmo? É o vírus. Isso mesmo, vírus. Você sabe que os vírus não fazem parte de nenhum dos 5 reinos. De que eles são feitos? Por que será que eles não fazem parte de nenhuma dessas classificações? Vamos aprender mais sobre os vírus na aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje respondendo a essa perguntinha que aparece aí. Do que os vírus são feitos? Do que é feito um corpo de um vírus? Essas imagens que você está vendo aí são imagens de vírus. Primeiro de tudo, você precisa saber que o vírus ele é acelular. O que isso significa? Significa que ele não possui célula, tá? Então, nós sabemos que todos os seres vivos existentes no nosso planeta, eles são formados por célula. Desde uma minúscula bactéria até um enorme elefante, todos eles são constituídos de células. E o vírus não. O vírus não possui células, sétimo ano. Então, essa característica ele já não tem. Então, do que ele é feito se ele não tem célula? Ele é feito disso aqui que aparece na foto para vocês. Deem uma olhada. Ele é feito de uma capa de proteína. Então, aqui no caso desse desenho verde, essa parte verde de fora aqui, ó, seria essa capinha de proteína. E dentro dessa capa de proteína, a gente encontra o material genético do vírus, tá? Pode ser o DNA ou o RNA. Então, é disso que ele é basicamente feito. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de 3 vírus, tá bom? Esse aqui é o conhecido atualmente, que seria então o coronavírus, né? Esse é o desenho do coronavírus. Mas tem mais uma coisa que os seres vivos têm que o vírus não tem. Olha só, o vírus não tem metabolismo próprio. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer não ter metabolismo próprio? Quer dizer que ele não se alimenta, ele não come, ele não respira e ele não elimina resíduos. Então, como é que ele faz para se reproduzir? Vamos ver só. Para o vírus ele conseguir se reproduzir, ou seja, se multiplicar, né, se transformar em outros e milhares, ele parasita. Isso mesmo, ele parasita uma célula. Ele entra dentro de uma célula para ele conseguir se reproduzir. Então, por isso que ele causa tantas doenças, né? Gripe, febre amarela, coronavírus, isso tudo é causado por esse carinha aí. Olha só a foto que eu coloquei aqui para você. Essa foto aqui em cima, ó, em azul são as células, né? Em amarelo é o coronavírus. Olha a diferença só de tamanho. Então, o vírus é muito menor do que uma célula. E a célula, se você lembra que a gente já estudou, ela tem todas as estruturas básicas, né, para manutenção da vida, para manutenção de um ser. Então, o vírus, ele entra dentro dessa célula e ele usa, verdade, ele se usa dela para conseguir se reproduzir. Eu vou te mostrar como. Dá uma olhadinha nessa foto aqui do lado que eu coloquei para você. Esse daqui é o vírus e esse grandão aqui é a célula, né? A nossa célula, por exemplo, lá do nosso corpo. Então, o vírus vai entrar dentro dessa célula, ó, ele vai usar de tudo que ela tem lá dentro, de todas as estruturas, né? Então, ele vai se utilizar dela e vai se reproduzir. E depois ele estoura essa célula e sai, ó. Olha quantos novos vírus foram formados e sai para dentro, né? Sai no seu corpo, indo infectar outras e outras e outras células. Ah, e uma coisa que eu preciso te lembrar é que quando o vírus ele arrebenta essa célula, que nem aqui você está vendo os vírus saindo, ó, quando ele arrebenta essa célula, ele pode estar danificando muito ela, ele pode matar essa célula quando ele arrebenta. Então, por isso que o vírus faz muito mal, por isso que ele causa tantas doenças ruins nos seres vivos. Vírus não é bom, não. Não existe vírus bom. Somente existe vírus ruim, que causa doenças em todos os tipos de seres vivos. Tem vírus que causa doença em ser humano,
tem vírus que causa doença em outros animais, vírus que causam doenças em plantas, tá? Então tem vírus que causa doença em todos os seres vivos. Bom, sétimo ano, hoje nós tivemos uma aula introdutória sobre os vírus. Agora chegou o momento de fazer a atividade. Qual vai ser a sua tarefa? A sua tarefa vai ser realizar uma leitura de um texto. Então, vá lá no portal do aluno, acesse o portal do aluno para você encontrar esse texto. Depois de ler o texto com bastante atenção, você deverá responder essas perguntinhas aqui de baixo, ó. Essas 3 perguntinhas. Quais são as características apresentadas no texto que fazem com que os vírus possam ser considerados seres vivos? Então, o que os vírus têm que eles possam ser classificados como seres vivos, como seres que têm vida? E a outra perguntinha, quais são as características que tem lá no texto, que você viu, que faz com que os vírus não sejam considerados seres vivos? O que tem lá que diz que os vírus não podem ser considerados seres vivos? Por que será? E a última, se você fosse um cientista, você diria que os vírus podem ser considerados ser vivo? Na sua opinião, o que você acha? Você classificaria o vírus como um ser vivo? Sim ou não? E explicar por quê, tá? Depois de vocês responderem essas perguntinhas, vocês vão fazer uma pesquisa. Uma pesquisa citando o nome de 10 doenças causadas por vírus. Então, pesquisa lá na internet que você vai encontrar um monte, porque tem um montão de doenças causadas por vírus que o ser humano contrai. Depois disso tudo, você vai conversar aí na sua casa com seus familiares e você vai identificar junto com eles algumas doenças que você já teve e que era causada por vírus. Legal? Por hoje era isso. Na próxima aula nós vamos ter atividade prática sobre esse assunto. Então estude bastante esta parte introdutória que é muito importante. Por hoje era só, sétimo ano. Até mais. Tchau, tchau.